Vamos ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra que nos ilumina nossa vida aqui na terra, né? E vai dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 11, do versículo 4 de Coríntios 2, diz assim: porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vós temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, diferente do que haveis recebido, ou outro Evangelho, diversos do que havia abraçado, da boa mente o aceitais. Não pode aceitar, né? Mas está falando aceitais. E no capítulo 5, no versículo 5 diz assim, no capítulo 11, do versículo 5 fala assim: mas penso que em nada tenho sido inferior a esse eminentes apóstolos, eminente apóstolo. E no versículo 6 fala assim: pois embora eu seja pouco aleguências, não acontece mesmo quando a ciência é o que cada pessoa temos manifestado. Nós temos manifestado. E no versículo 7 fala assim: porventura cometei alguma falta em vós ter pregado o Evangelho de Deus, gratuitamente humilhando-me, para que vós as exalteis. E no versículo 8 fala assim: humilhamos para vós exaltar. No versículo 8 fala assim: para vós servir desse jeito, outra igreja receber delas o meu sustento. E no versículo 9 diz assim: o estado convosco, pensando alguma necessidade, não foi pesado e ninguém, porque os irmãos que vivem em Macedônia surpreenderam que falta em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesados. E no versículo 10 fala assim: tão certo como é verdade de Cristo, tão certo como a verdade de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, este em mim, mas me será tirado esta glória nas região da Ásia. E no versículo 11 diz assim: porque será, porque não vós amo, vós não ama a Deus, sabe por quê? Ele vai falar por quê. E no versículo 12 diz assim: mas o que fossa continuarei a fazer para cortar pela raiz e todos os protestos aqueles que procuram algumas pretentos para se envelhecerem ao que afirma iguais a nós. Tem que ser firme na palavra de pregar, porque tem muitos que querem esvaziar a tua mente, o teu coração, para que você não mande a palavra do povo.
E no versículo 13 diz assim: estais são falsos apóstolos. Estes são os falsos apóstolos, desonestos, que se desfazem em apóstolo de Cristo. Eles são falsos e falam que é de Cristo, para enganar as pessoas que amam Cristo. E no versículo 14 diz assim: porque não é da espanto, pois é próprio aquele inimigo, né, se transfigura em anjo de luz. Vocês sabem quem que é que se procura em anjo de luz. E no capítulo 15 diz assim: parece bem normal que seus ministros se desfazem em ministro de justiça, cujo fim de estar será segundo as suas obras. E no versículo 16 do capítulo 11, versículo 16, fala assim: repetido, não me querei matar por um louco, no mínimo aceitará-me como tal, para que também eu possa me gloriar. E no versículo 17 diz assim: porque vou dizer, certeza que poder gloriar-me, não digo sobre esta inspiração do Senhor, mas como num acesso de delírio. No versículo 18 fala assim: porque muitas gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. E no versículo 19 fala assim: vós sendo um homem sensato, suspeito de boa mente ou louco. No versículo 20 diz assim: sim, tolerais a quem vós acresciva, que vós deverá que vossa violência, que vós trata de orgulho, e quem vos dá no rosto. E no versículo 21 diz assim: sinto vergonha de dizer, temos mostrado demasia fraqueza, extratando de todo aquilo que me ao trem se e fama fomo um insensato, disto também eu me afasto. E no versículo 22 diz assim: são hebreu também e são israelita, também eu. No versículo 23 diz assim: o ministro de Cristo fala como menos sabia, eu ainda mais, muito mais pelo trabalho, muito mais pelo cáceres, pelos aceitos sem medida, muitas vezes vi a morte perto. Paulo falando, né? E no versículo 5 diz assim: 5 vezes recebi de judeus e 40 açoitados por menos um. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ama todos vocês, ama Jesus Cristo, que Ele te ama. Ele está sempre na nossa presença e sempre mostrando o caminho para nós. Jesus Cristo é nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.